Olá, gente. Boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais um dia de fé, mais um dia de oração, mais um dia, gente, a qual nós estamos aqui vivendo a promessa de Deus nesta poderosa quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Hoje é, né, exatamente aí, porque a gente começou na segunda. Hoje é o terceiro dia do propósito, né? O terceiro dia vivendo esse propósito aí abençoado, né? Propósito da promessa de Deus. Eu pergunto para você mais uma vez nesse dia de hoje: você acredita na promessa de Deus? Você crê na promessa do Senhor? Porque é o que nós estamos vivendo esses dias agora. É sobre a promessa. Promessa que está ligada não ao mundo físico, não, gente. É uma promessa que está ligada ao mundo espiritual. Eu falava sobre isso aqui ontem no meu canal. Eu falava que Abraão... Segunda-feira a gente falou sobre Josué, né? Ontem eu falei sobre Abraão. O que Deus falou para ele? Deus falou assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão foi. Ele obedeceu a ordem de Deus. Deus deu a ordem para ele. Sai da tua casa de teu pai, sai da tua terra, da tua parentela, e ele deu a ordem, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu a voz de Deus e Deus falou para ele: te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. De ti, na verdade, Deus fala: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Você será uma bênção, se tu uma bênção. Essa foi a promessa que Deus fez, porque ele queria que a vida de Abraão se tornasse uma bênção. E não é diferente com a gente. Deus quer que a nossa vida seja uma bênção. Deus quer que a sua vida seja uma bênção. Só que você tem que estar no caminho da promessa. Você não pode se desviar. Porque a mesma coisa que Deus falou para Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né, para que você seja bem sucedido aonde você colocar a planta dos seus pés. É a mesma coisa que Deus fala para a gente hoje. A mesma coisa Deus fala exatamente para você que está aqui agora assistindo, né? Deus fala assim, ó: você não pode se desviar. Por mais que esteja difícil, você não pode desistir. Por mais que esteja difícil, você não pode parar. Você não pode parar. Eu estava lendo aqui uma passagem que fala sobre Moisés. Interessante aqui no livro de Hebreus, né? Eu queria que até que você pegasse a sua Bíblia aí na sua casa também, você que tem aí. Livro de Hebreus aqui, capítulo 11, versículo 23, a Bíblia fala assim, ó: pela fé, Moisés apenas nascido, aqui está falando de Moisés. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, ou seja, o rei havia dado um decreto naquela época para que todas as crianças que nascessem naquela época seriam mortas. Só que os pais, eles não ficaram amedrontados, eles usaram a fé deles, né, para que Moisés se mantesse vivo. E a Bíblia diz aqui, ó: pela fé, Moisés, quando já homem, né, depois de ter crescido já, né, depois de já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque quem criou Moisés foi a filha de Faraó. Ele era filho, não biologicamente falando, da filha de Faraó, porque ela o criou desde pequeno, né? Porque quando seus pais tentaram o esconder, ela achou a criança. Então ela criou a criança, ela amou a criança e ele cresceu. E quando ele já homem feito, olha só a atitude de Moisés.
Quando ele, homem feito, a Bíblia diz, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz aqui, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou que o opróbrio de Cristo, olha só, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque a Bíblia diz assim, que ele contemplava o galardão. Presta atenção numa coisa, gente. Moisés tinha tudo. Moisés, ele estava numa condição, né? Fisicamente falando e humanamente falando, numa condição, a condição dele era boa. Ele era filho da filha de Faraó. Então a condição dele era boa demais. A posição dele no Egito era muito boa. Ele poderia ter olhado para aquilo e ter pensado assim, não, eu vou ficar aqui nesse conforto. Eu vou ficar aqui. Eu vou viver aqui para sempre. Só que olha só o que a Bíblia diz. Que ele preferiu, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O Egito, não enchia o coração e não enchia também os olhos de Moisés. O que enchia o coração dele e o que enchia os olhos dele? Era a promessa de Deus. Era isso. Ele contemplava o galardão, ele sabia que Deus tinha coisas maiores para ele. Ele preferiu passar pela humilhação, ele preferiu passar por um processo doloroso, vamos dizer, e obedecer a Deus do que obedecer às leis do Egito. E o que é o Egito hoje? O Egito é o mundo. O que o mundo tenta impor na nossa vida? Ele tenta impor as suas leis, a forma como ele funciona, né? Os erros, os pecados, como se as coisas fossem o quê? Como se as coisas elas fossem normais. E para muita gente é normal. Tem muita gente que trata isso como normal. Não é verdade? Tem muita gente que trata isso de um jeito normal. Só que tem pessoas que não. Tem pessoas que o Egito não enche os olhos dela. O mundo, que é o Egito, né? Não enche os olhos dela. O que enche os olhos dela se chama promessa de Deus. O que tem que encher os teus olhos se chama promessa de Deus. Você tem que contemplar o galardão. A promessa. O poder de Deus. A palavra de Deus. Entenda uma coisa. O mundo, ele pode ter muita coisa para te oferecer. Mas muitas dessas coisas são passageiras. Amizades são passageiras. Os prazeres são passageiros. Isso vai passar. A qualquer momento, a qualquer hora, isso vai passar, meu irmão. Né? A qualquer dia, isso vai passar. Você pode ter certeza disso. Mas a promessa de Deus, ela sempre vai prevalecer. Né? Então, era isso que Moisés ele tinha em mente. Que a promessa de Deus era maior. E é o que nós também temos que ter dentro de nós. A promessa de Deus é fiel, é poderosa para se cumprir sobre a sua vida. E aqui para finalizar diz assim, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a coleira do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então ele acreditava que a promessa era maior de tal forma que ele não ficou amedrontado. Ele não ficou preso ao Egito. Ele não ficou na coleira do rei. Mas por quê? Porque ele acreditava que Deus era maior. E é isso que nós temos também que ter dentro de nós, né? E não ficar amedrontados ou preso a algo ou alguma coisa, ou dependente de algo, né? Deus não quer ver você dependente de nada, mas dependente dele e exclusivamente dele. E eu chamo você nesse momento para a gente fazer isso hoje, né? Como a gente vem fazendo durante essa semana.
para que você seja uma pessoa dependente de Deus e dependa das promessas dele, da palavra dele. Não fique amedrontado, não temas, como está escrito, e nem te atemorize, pois o Senhor é contigo para te livrar. Quero convidar você para orar, mas antes de orar, deixe o seu like, seu comentário aqui abaixo, tá certo? Compartilhe com mais pessoas esta oração poderosa, tá bom? Vamos entrar na presença de Deus. Meu Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor, nós cremos que maior é a tua promessa. Maior é o teu poder, Pai. Grande é o Senhor, meu Deus, aleluia. Te exaltamos, Pai, de todo o nosso coração e com toda a nossa vida, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e tens realizado na nossa vida, Pai. Nós contemplamos esse galardão que é a tua palavra, a tua promessa, o teu poder, a tua presença, assim como Moisés, Pai. Ele não ficou amedrontado, ele não ficou preso a nada, ele não ficou no Egito, ele preferiu passar pela prova, pela luta, ao viver preso ao Egito. Mas ele viveu a tua palavra, meu Deus, e é isso que nós queremos também, é viver a tua palavra, a tua promessa, viver o teu poder, a tua unção sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, Pai. Então, que a tua promessa possa acompanhar a vida de cada pessoa que está aqui, meu Deus, nesse momento assistindo esta oração de hoje. Eu te peço, para a honra e glória do teu santo nome, assim eu declaro, profetizo e determino sobre a vida de cada pessoa, para a honra e glória do teu santo nome, receba na sua vida a promessa de Deus, que te fortalece, te renova em todo o tempo. Diga, eu recebo, diga graças a Deus. Glória a Deus. Que assim seja nesse dia de hoje, quarta-feira hoje, né? Então, por hoje a gente encerra. Amanhã a gente volta com mais uma palavra, mais uma promessa para te entregar, tá certo? E amanhã eu aguardo você aqui, tá bom? 8 horas da noite estaremos aqui orando por você. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de acompanhar. Gente, fique com Deus. Boa noite. Tchau.